Nos dias de hoje, imagine um jovem caminhando entre vozes que duvidam dele, cercado por olhares que não acreditam em seu propósito, exatamente como José enfrentou entre seus irmãos. Ele carrega sonhos grandes demais para quem o observa de longe, sonhos que parecem exagerados, inalcançáveis, quase imprudentes. Porém, no silêncio interno, esse jovem percebe que cada visão que Deus coloca no coração tem um peso, uma direção e um tempo específico. E o primeiro desafio é não permitir que o desprezo alheio destrua o que foi plantado no espírito. Assim como José segurou firme suas revelações, o espectador é chamado agora a olhar para dentro e lembrar que os sonhos divinos não surgem para serem negociados, mas para serem vividos com coragem e fidelidade, mesmo quando a rejeição tenta apagar sua voz. Quando José caminhou ao encontro dos irmãos, ele não imaginava que o que o aguardava não era apenas uma conversa, mas a porta de entrada para uma longa temporada de injustiça. Nos dias atuais, isso se parece com aqueles momentos em que confiamos em alguém e recebemos traição, quando estendemos a mão e encontramos repulsa, quando entregamos o coração e recebemos feridas. A cena em que José é lançado no fundo de um poço ecoa como um lembrete para o espectador. Existem vales que não surgem por culpa nossa, mas servem para revelar a força oculta que Deus já colocou dentro de nós. Cada pedra lançada, cada palavra amarga, cada gesto de desvalorização compõe o cenário onde o caráter é moldado e onde aprendemos que a escuridão do poço não define o destino final que Deus delineou. A venda de José como escravo seria para qualquer pessoa o ponto final, o momento em que a história se quebra sem conserto. Mas para Deus, aquilo era apenas o primeiro capítulo de uma jornada que transformaria uma vida comum em instrumento de preservação. Hoje, tantos espectadores carregam marcas de rejeição familiar, cortes emocionais profundos e lembranças que tentam determinar sua identidade. Mas a verdade que ecoa do texto bíblico é que ninguém pode medir o que Deus faz com alguém que permanece fiel, mesmo quando tudo parece injusto. José não era mais o favorito de Jacó, não tinha mais túnica decorada, não tinha apoio, mas tinha algo que escravidão nenhuma consegue roubar: a presença do Senhor. E quando essa presença caminha junto, até a rota mais dolorosa se torna ponte para um propósito maior. Ao chegar ao Egito, José se vê diante de um novo ambiente, uma cultura que não conhece, regras rígidas, expectativas estranhas. Muitos hoje vivem essa mesma sensação quando a vida os coloca em territórios inesperados, ambientes profissionais difíceis, cidades desconhecidas ou desafios que parecem maiores do que qualquer capacidade pessoal. José não escolheu estar ali, mas escolheu como iria responder àquele tempo. Ele trabalhou com excelência, permaneceu íntegro, valorizou o que Deus lhe confiou, mesmo quando nada parecia justo. Essa resposta o transformou não apenas em servo confiável, mas em instrumento visível da ação divina. Para o espectador que enfrenta um território que não pediu, a história de José revela que o lugar onde você está não determina quem você é, mas sua fidelidade determina o que Deus fará com você ali. A injustiça retorna quando José é acusado falsamente pela esposa de Potifar, provando que nem sempre a integridade impede ataques. Nos dias atuais, essa realidade aparece quando alguém mantém valores firmes, mas ainda assim se torna alvo de críticas, invejas, mentiras ou perseguições. O cárcere de José não era o fim, era o cenário onde Deus abriria novas portas. A prisão simboliza para o espectador aquele período onde tudo parece parado, bloqueado, estagnado. Porém, mesmo ali, José continuou exercendo seus dons, interpretando sonhos, servindo, se movendo. Aqui está a chave narrativa.
Deus nunca desperdiça uma fase difícil, ele usa cada ambiente como preparação. O espectador é convidado a enxergar que não importa o quão limitado o espaço pareça, quando Deus está presente, até as paredes da prisão se tornam um corredor para o destino. Dentro da prisão, José encontra dois homens perturbados por sonhos que não compreendem, e ali sua sensibilidade espiritual se torna ferramenta de transformação. Nos tempos modernos, isso representa aqueles momentos em que, mesmo feridos, somos chamados a ajudar alguém que também está quebrado. E isso mostra que propósito não pausa quando estamos sofrendo, ele continua ativo, porque Deus trabalha através de quem permanece disponível. José não interpretou aqueles sonhos como um simples favor humano, mas como parte de algo maior. Para o espectador, esta estrofe reforça que cada habilidade, cada dom e cada movimento de compaixão pode ser a chave que abrirá a próxima estação da vida. Deus observa quem honra sua presença, mesmo quando tudo ao redor grita derrota, e ele recompensa aqueles que permanecem firmes, mesmo na dor. Quando o copeiro finalmente menciona José diante de Faraó, após anos de esquecimento, a história muda de direção de forma repentina. Aos olhos humanos, parecia tarde demais, injusto demais, demorado demais. Mas aos olhos de Deus, era o momento exato. Nos dias atuais, essa virada lembra o espectador de que atrasos não significam abandono, e silêncio não significa ausência. José foi chamado diante de alguém poderoso, não porque buscou influência, mas porque Deus decidiu honrar sua fidelidade. Em um só dia, ele saiu da prisão, recebeu roupas novas, teve sua dignidade restaurada e foi colocado em posição de autoridade. Essa estrofe reforça que Deus não precisa de longos processos para virar uma história. Às vezes, ele faz tudo mudar em minutos, porque nenhuma prisão é forte o suficiente para segurar um propósito divino. Ao interpretar o sonho de Faraó, José revela algo que ultrapassa a sabedoria humana: discernimento divino. Ele não apenas compreende o que está por vir, mas sabe exatamente qual estratégia deve ser tomada. Nos dias modernos, isso representa quando Deus concede clareza para decisões importantes, revelando caminhos que ninguém mais consegue enxergar. José não buscou glória pessoal. Ele explicou que a interpretação vinha de Deus, e isso o elevou acima de qualquer expectativa humana. Para o espectador, esta estrofe mostra que quando Deus decide derramar entendimento sobre alguém, nenhuma porta permanece fechada. Aquilo que parecia simples habilidade se torna ponte para impacto nacional. A vida de José mostra que influência verdadeira nasce da dependência do Espírito e não da autopromoção. Agora, como governador, José administra anos de fartura e prepara o Egito para a crise que se aproxima. Essa fase revela que Deus não apenas exalta, mas também capacita. Nos dias atuais, isso significa que quando alguém alcança uma nova estação, Deus também entrega sabedoria para sustentá-la. José não governou por instinto, ele governou por direção divina. E ao fazer isso, se tornou resposta para milhares de pessoas que nem imaginavam que sua sobrevivência dependeria de alguém outrora rejeitado. Para o espectador, esta estrofe reforça que quando Deus dá autoridade, ele também gera responsabilidade. Seu propósito nunca envolve apenas você. Envolve multidões que serão alcançadas pelo seu posicionamento e pela sua fidelidade durante cada fase de construção. O reencontro com seus irmãos marca o ápice emocional da história. Aqueles que o feriram agora dependem do homem que tentaram destruir. Nos tempos atuais, isso representa o momento em que Deus nos coloca diante das mesmas situações que um dia nos machucaram, não para humilhar, mas para revelar que fomos transformados.
José poderia ter se vingado, mas escolheu a reconciliação, mostrando que maturidade espiritual vence a dor. Para o espectador, essa estrofe mostra que Deus não permite sofrimento sem propósito. Ele usa cada lágrima como tijolo para construir uma história de restauração. Quando José declara que tudo cooperou para o bem, ele não está oferecendo consolo barato, mas testemunhando uma realidade profunda. Nada derrota alguém que caminha alinhado com o propósito de Deus. Quando José observa seus irmãos se curvando diante dele, a emoção o atravessa como um vento que mistura lembranças e revelações. Nos dias de hoje, isso ecoa como aquele instante em que finalmente entendemos que o sofrimento que vivemos lá atrás não era um castigo, mas uma preparação. O espectador é convidado a refletir que Deus sempre trabalha em silêncio e quando chega o momento certo, ele conecta cada linha da história. José viu o sonho de sua juventude ganhar forma diante de seus olhos, não como orgulho, mas como confirmação de que a palavra de Deus nunca volta vazia. Essa cena revela que a fidelidade é uma semente que cresce mesmo sob terra dura, mesmo quando ninguém vê, e floresce no momento exato em que o propósito exige cumprimento. Ao ouvir seus irmãos confessarem culpa antiga, José sente o peso de anos de dor, mas também percebe que o perdão liberta mais do que qualquer revanche. Essa realidade se traduz hoje quando alguém, machucado, finalmente compreende que reter mágoa é como beber veneno esperando que o outro sofra. O espectador é chamado a reconhecer que o perdão não apaga os fatos, mas ressignifica o impacto deles. José não nega o sofrimento, mas transforma a dor em ponte de reconciliação. E isso mostra que Deus trabalha na alma de forma cirúrgica, preparando corações para restaurar histórias que pareciam encerradas. A grande virada para o espectador é perceber que quando Deus cura, Ele cura profundamente, removendo fardos antigos e reposicionando vidas para um novo capítulo. José testa seus irmãos não por maldade, mas para enxergar se houve mudança real. Nos dias atuais, isso representa os momentos em que Deus permite circunstâncias que expõem o caráter, tanto nosso quanto daqueles ao redor. A vida nem sempre entrega respostas imediatas. Às vezes, ela exige processos que revelam quem realmente somos. O espectador entende que progresso espiritual não é medido por palavras, mas por atitudes em situações difíceis. José observa cada reação, cada gesto de arrependimento, cada sinal de transformação. E isso ensina que restauração verdadeira exige responsabilidade emocional. Deus não reconstrói relacionamentos superficiais. Ele trabalha em profundidade, permitindo que a verdade venha à tona para que a reconciliação seja sólida e genuína. Quando Judá se oferece para assumir o lugar de Benjamim, José finalmente vê aquilo que esperou por tantos anos: mudança, empatia, amadurecimento. Nos dias de hoje, isso é como testemunhar alguém que um dia feriu você, mas agora se posiciona com humildade e sinceridade. O espectador percebe que Deus transforma corações de pedra em corações sensíveis e que ninguém está fora do alcance da graça. A atitude de Judá mostra que Deus não apenas restaura vítimas, mas também transforma culpados. Essa estrofe revela o poder da redenção. Ninguém é definido por seus erros quando decide se render à mudança. José, ao testemunhar esse gesto, reconhece que aquele é o momento perfeito para revelar sua identidade e abrir caminho para a cura coletiva. Quando José finalmente tira as máscaras e declara quem é, o impacto emocional se espalha como um trovão silencioso que reverbera dentro de todos que presenciam a cena. Nos tempos modernos, isso representa os momentos em que a verdade aparece com força suficiente para realinhar destinos. O espectador é levado a perceber que verdade liberta, restaura e ilumina,
José não revela sua identidade com soberba, mas com lágrimas e misericórdia, mostrando que maturidade espiritual transforma dor em compaixão. Essa revelação reforça que Deus sempre conduz seus filhos para um ponto onde identidade e propósito se encontram, revelando quem realmente somos após sobreviver ao processo. O reencontro não é apenas familiar, mas espiritual, marcando o início de uma nova fase. Ao convidar seus irmãos para viverem no Egito, José demonstra que propósito divino ultrapassa sentimentos humanos. Nos dias de hoje, isso espelha situações em que alguém escolhe construir futuro ao invés de perpetuar o passado. José oferece abrigo, alimento, segurança e dignidade àqueles que o rejeitaram, revelando que restaurar não significa apenas perdoar, mas também incluir novamente. O espectador aprende que Deus não nos leva ao topo para que governemos sozinhos, mas para que sejamos bênção para aqueles ao redor. Essa atitude de José abre porta para reflexão profunda. Maturidade espiritual é amor colocado em prática. A grandeza de uma pessoa não está em sua posição, mas em sua capacidade de estender graça, mesmo quando ninguém esperava. Quando Jacó recebe a notícia de que José está vivo, suas forças retornam como fogo reacendido. Nos tempos modernos, isso representa quando uma esperança quase morta dentro de nós volta a pulsar. O espectador entende que Deus pode transformar notícias improváveis em pontes para a restauração. Jacó, que viveu anos acreditando que havia perdido seu filho, agora se vê diante da prova viva de que Deus escreve capítulos que desafiam a lógica humana. Essa estrofe revela que a última palavra nunca pertence à dor, mas ao propósito divino. E a alegria de Jacó ao reencontrar José é reflexo de todas as promessas que pareciam enterradas, mas estavam apenas sendo cultivadas em silêncio para florescer no tempo perfeito. Ao chegar no Egito e abraçar José, Jacó experimenta um dos momentos mais marcantes da narrativa bíblica. Hoje, isso representa reencontros emocionais que cicatrizam feridas profundas, restabelecendo conexões que pareciam perdidas para sempre. O espectador é convidado a perceber que Deus não apenas restaura, mas também honra cada lágrima derramada ao longo do processo. Esse abraço mostra que quando Deus devolve aquilo que foi perdido, Ele devolve multiplicado, fortalece laços e cura dores que pareciam incuráveis. A presença de Jacó no Egito simboliza o início de uma nova estação, onde a família se reorganiza. As feridas são tratadas e o propósito continua avançando. A história prova que esperança não morre, ela apenas aguarda o tempo certo. José cuida de seu pai com honra e respeito, mostrando que grandeza verdadeira não se revela nas conquistas, mas na forma como tratamos aqueles que Deus colocou em nossa vida. Nos dias atuais, isso representa o valor de honrar raízes, cuidar da família, e entender que propósito envolve responsabilidade emocional. O espectador reflete sobre a importância de reconhecer que tudo o que conquistamos não é apenas para nós, mas também para abençoar aqueles que fizeram parte da nossa história. José, agora em posição de autoridade, escolhe servir, mostrando que maturidade espiritual e humildade caminham juntas. Essa estrofe reforça que quando Deus exalta alguém, também amplia sua capacidade de amar e de cuidar. Após a morte de Jacó, os irmãos de José temem que ele finalmente busque vingança, revelando que ainda carregavam culpa não resolvida. Mas José declara palavras que ecoam como bálsamo sobre qualquer coração ferido. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Nos dias de hoje, essa frase é uma arma espiritual contra toda tentativa de destruição emocional. O espectador é convidado a enxergar que Deus transforma ataques em degraus, dores em sabedoria e injustiças em testemunho.
Essa estrofe mostra que propósito não se perde, apenas amadurece. E José, ao escolher graça novamente, encerra a história não como vítima, mas como instrumento divino que compreendeu a lógica do céu. Nada pode impedir o plano de Deus para alguém que permanece fiel. Quando José observa sua família finalmente estabelecida no Egito, ele reconhece que cada passo, cada lágrima e cada injustiça o conduziram até ali. Nos dias de hoje, isso se parece com o momento em que alguém olha para trás e percebe que, mesmo sem entender, Deus conduziu tudo com precisão. O espectador é convidado a refletir que propósito não é linha reta, é caminho cheio de curvas que revelam nossa dependência de Deus. José se tornou sustentação para aqueles que um dia o feriram, mostrando que maturidade não nasce em terreno fácil, mas na adversidade. O impacto dessa estrofe recai sobre a certeza de que Deus transforma qualquer história quando encontra um coração disposto a permanecer fiel, mesmo quando o cenário grita o contrário. Ao caminhar entre celeiros cheios e famílias restauradas, José reconhece algo poderoso. Prosperidade verdadeira nasce quando Deus abençoa o propósito e não apenas o esforço. Hoje, isso é visto quando alguém percebe que as maiores portas não foram abertas por capacidade humana, mas por intervenção divina. O espectador é conduzido a entender que quando Deus decide honrar alguém, ele faz isso de maneira tão evidente que ninguém consegue negar. José prosperou não porque buscou riqueza, mas porque buscou a vontade de Deus. E isso ensina que a verdadeira grandeza não é medida pelo que acumulamos, mas pelo impacto que geramos. A vida de José aponta para uma verdade imutável. Quando Deus está no centro, tudo ao redor encontra direção. O relacionamento de José com Deus se tornou tão íntimo que sua sabedoria ultrapassou fronteiras, alcançando não apenas o Egito, mas nações ao redor. Nos dias modernos, isso representa quando alguém se torna referência, não por autopromoção, mas por consistência espiritual. O espectador percebe que pessoas conectadas ao propósito carregam uma luz que ninguém consegue apagar. José não buscou influência, ele apenas permaneceu fiel e a influência veio como consequência. Essa estrofe revela que Deus exalta quem vive para ele em secreto. Quando alguém decide permanecer firme, mesmo nas estações mais difíceis, Deus gera frutos que atravessam gerações. O impacto de José não ficou preso ao seu tempo, continua ecoando como exemplo de integridade e dependência divina. Com o passar dos anos, José ensina seus filhos a honrarem não apenas sua história, mas o Deus que o sustentou. Hoje, isso representa o legado espiritual que cada pessoa constrói, não com palavras, mas com atitudes que revelam fé genuína. O espectador é convidado a entender que legado não é algo que deixamos apenas depois que partimos, mas algo que construímos diariamente. José transmite princípios, valores e testemunho vivo, mostrando que propósito verdadeiro sempre inspira quem está ao redor. Essa estrofe reforça que quando Deus transforma alguém, Ele transforma também gerações futuras através dessa vida. O legado de José é prova de que cada sofrimento pode se tornar semente de esperança para aqueles que virão depois. Mesmo vivendo em terra estrangeira, José nunca perde sua identidade espiritual, e isso se manifesta quando ele ensina sua família sobre a promessa que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó. Nos dias atuais, isso se parece com alguém que, mesmo cercado por ambientes difíceis, mantém firmes seus valores e sua fé. O espectador entende que não importa onde a vida o coloque, identidade espiritual é âncora que sustenta em qualquer tempestade. José lembra sua família de que o Egito não era o destino final, mas apenas parte do processo. Essa estrofe destaca uma verdade poderosa.
Deus sempre cumpre suas promessas, mesmo quando o cenário parece apontar o contrário. Quem confia permanece firme, porque sabe que a palavra divina não falha. Quando José declara que Deus um dia visitará seu povo e os conduzirá de volta à terra prometida, ele mostra que sua fé não estava limitada ao presente, mas projetada para o futuro. Hoje, isso se manifesta quando alguém, mesmo em tempos de estabilidade, mantém olhos atentos ao que Deus ainda vai fazer. O espectador percebe que fé genuína não se acomoda. Ela continua esperando, continua acreditando, continua avançando. José entende que sua história, apesar de extraordinária, era apenas parte de algo maior que Deus estava construindo. Essa estrofe revela que pessoas guiadas por propósito não vivem apenas o agora. Elas carregam uma visão que ultrapassa o tempo, impactando também aqueles que ainda virão. Ao final de sua vida, José olha para tudo o que viveu e reconhece que Deus esteve presente em cada fase, desde o poço até o palácio. Nos dias modernos, isso representa o momento em que alguém percebe que até as dores mais profundas contribuíram para sua formação. O espectador é convidado a enxergar que nada é desperdiçado quando Deus está no comando. José compreende que não foi vítima do destino, mas ferramenta nas mãos do Criador. Essa estrofe reforça que a soberania divina transforma até as situações mais improváveis em capítulos necessários. A vida de José é testemunho de que quem permanece fiel atravessa tempestades, mas também experimenta vitórias que ecoam eternamente. Antes de partir, José pede que seus ossos sejam levados quando Deus cumprir a promessa e tirar Israel do Egito. Esse pedido representa a fé que transcende a própria vida. Hoje, isso é visto quando alguém deixa uma declaração espiritual que ultrapassa tempo e gerações. O espectador percebe que fé verdadeira não morre com a pessoa. Ela se torna legado vivo. José queria garantir que sua história permanecesse conectada à promessa divina. Essa estrofe mostra que quando Deus planta algo no coração, nem a morte interrompe. Propósito não termina no último suspiro, ele continua ecoando através daqueles que continuam caminhando. A morte de José não encerra sua história, ela a sela com esperança. Nos dias de hoje, isso representa quando alguém parte, mas deixa uma marca espiritual tão forte que continua inspirando vidas por muito tempo. O espectador entende que propósito não é medido pela quantidade de anos vividos, mas pela profundidade de cada passo dado. José viveu intensamente cada estação, desde a escuridão do poço até a honra no palácio. Essa estrofe mostra que Deus escreve histórias que permanecem vivas, mesmo depois que o personagem se vai. A vida de José continua ecoando como testemunho de perseverança, coragem e fidelidade. A jornada de José termina como começou, marcada por sonhos. Nos dias atuais, isso revela que sonhos divinos não envelhecem, não perdem força, não se desgastam com o tempo. O espectador é chamado a olhar para sua própria caminhada e entender que Deus ainda está escrevendo capítulos, mesmo quando tudo parece silencioso. José provou que ninguém pode destruir um propósito sustentado pela mão divina. Essa última estrofe sela a mensagem central da narrativa. Não importa quem tentou te ferir, o que tentaram tirar de você ou quais poços tentaram te lançar. Quando Deus está no comando, o final sempre apontará para a vitória, restauração e cumprimento perfeito do propósito.